A sala de parto estava mergulhada em silêncio absoluto. Apenas o som do monitor cardíaco preenchia o espaço, junto ao leve chiado dos equipamentos. Helena apertava os olhos com força, o rosto contorcido de dor e nervosismo. A médica olhou para ela com firmeza. Mais uma contração. Agora, Helena, empurra. Ao lado da cama, Henrique segurava a mão dela. Tinha os olhos vermelhos, o maxilar travado. Vai, amor, só mais um pouco. Você consegue. Um grito. Um choro. O primeiro bebê nasceu, e logo em seguida o segundo. 2 meninos, 2 choros em sincronia. O casal sorriu, emocionado. Meus filhos, murmurou Henrique, com os olhos marejados. Mas então, o silêncio tomou conta. A pediatra hesitou por um segundo com os bebês nos braços. Helena, ainda ofegante, não percebeu. Mas Henrique notou. Um olhar. Um sutil levantar de sobrancelha entre os profissionais. Ninguém falou nada. Mas ele viu. Os bebês estavam bem, saudáveis. Mas algo não encaixava. Um deles tinha a pele mais clara, olhos puxados. O outro, traços mais escuros, cabelo crespo. Henrique engoliu seco. Tentou sorrir. Talvez fosse só impressão, mas ele já tinha ouvido falar sobre isso. Gêmeos diferentes? Ele não quis pensar. O parto terminou e todos se dirigiram ao quarto. Helena dormia profundamente depois do esforço. Os bebês estavam em observação, enquanto Henrique caminhava pelo corredor como se algo estivesse empurrando o peito dele por dentro. Uma enfermeira mais nova se aproximou e sorriu. Parabéns, pai. 2 de uma vez, hein? Ele sorriu de volta, fraco, mas perguntou: é comum gêmeos nascerem tão diferentes assim? A enfermeira hesitou. Bom, depende, podem ser bivitelinos, né? 2 bolsas, 2 óvulos. Genética é uma loucura. Mas o tom dela não convencia. Henrique voltou ao quarto, sentou na poltrona ao lado da cama. Observou Helena dormindo com expressão de paz. Pegou o celular. Digitou. Gêmeos diferentes. Pode não ser do mesmo pai. O primeiro resultado gelou o sangue dele. Superfecundação heteropaternal. Casos raros em que gêmeos têm pais diferentes. Ele largou o celular no colo. Uma enfermeira trouxe os bebês, um de cada lado da cama. Eles dormiam serenos, mas ele via agora com nitidez. O da esquerda tinha nariz fino, olhos puxados. O da direita era mais escuro. Tinha uma covinha no queixo. Nenhum dos dois se parecia com ele. Henrique não dormiu naquela noite. No dia seguinte, Helena despertou com um sorriso. Eles são lindos, não são? São, respondeu ele, e beijou a testa dela. Mas por dentro, algo se partia. 2 semanas depois, o casal saiu do hospital. Os gêmeos receberam nomes: Lucas e Miguel. Aparentemente tudo era felicidade. Mas Henrique carregava um peso invisível. Ele pediu conselhos ao melhor amigo, a um primo, pesquisou fóruns online. Todos diziam o mesmo: faz o teste, nem que seja para tirar isso da cabeça. Ele hesitou. Ele amava a Helena. Amava os meninos mesmo em silêncio, mas não conseguia mais olhar para eles, sem ouvir a pergunta martelando na cabeça. E se não forem meus? 1 mês depois, Henrique fez o exame de DNA escondido. Colheu as amostras de saliva enquanto Helena dormia. Mandou para um laboratório particular sem contar a ninguém. O resultado demoraria 10 dias, os 10 dias mais longos da vida dele. No 8º dia, ele acordou com os gêmeos chorando. Helena estava no banho. Ele levantou, pegou Lucas no colo. O bebê o olhou com aqueles olhos puxados e sorriu. Uma covinha se formou na bochecha, mas no bebê errado. Aquilo desestabilizou Henrique. No 9º dia, ele não aguentou e foi até a casa da mãe. Contou tudo. Pela primeira vez, chorou. A mãe abraçou ele e disse: se prepare para o pior, filho, mas não perca a cabeça. No 10º dia, o resultado chegou. Henrique estava no trabalho. O e-mail veio com o título: Relatório de Paternidade, Lucas e Miguel. Ele respirou fundo. Clicou. As palavras o atingiram como um murro no estômago. Exclusão de paternidade para ambos os indivíduos testados. Os papéis tremiam nas mãos dele. O chão parecia girar.
Nenhum dos dois era dele, nenhum. Aquilo era mais do que dor. Era humilhação, traição, perda, confusão. E o pior, amor. Ele amava aqueles meninos. E agora, como encarar Helena, como perguntar, sem destruir tudo? Tudo. Henrique fechou o e-mail, mas as palavras continuavam abertas dentro dele, como lâminas girando. Ele colocou o celular no bolso com mãos trêmulas, saiu da empresa e entrou no carro, mas não conseguiu ligar o motor. Ficou ali, estático, encarando o nada. Nenhum dos dois. A frase se repetia, ecoando como sentença. Era como se os últimos meses, os planos, as fotos, o quartinho pintado, os sapatinhos comprados com carinho, tudo tivesse sido uma encenação. Henrique olhou para as mãos e lembrou da sensação de segurar os bebês pela primeira vez. A lembrança do choro deles ainda parecia recente demais. Mas agora, com o DNA nas mãos, cada gesto de amor se transformava em dúvida. Quem eram eles? E quem era Helena, afinal? Depois de quase 1 hora dentro do carro, ele ligou o motor e dirigiu até um parque. Precisava pensar. Ligou para o primo, que era o único que sabia da suspeita. "Deu positivo?" perguntou do outro lado. Henrique respondeu com a voz baixa. "Não, deu negativo, para os dois." O primo ficou em silêncio. "E agora?" perguntou. Henrique demorou para responder. "Agora, eu preciso saber quem é a Helena que está dormindo do meu lado." Ele desligou, engoliu seco e voltou para casa. Ao entrar, encontrou Helena no sofá, amamentando Lucas enquanto Miguel dormia no carrinho ao lado. Ela sorriu, natural, cansada. "Amor, você chegou cedo." Henrique respondeu com um beijo na testa dela. Não tinha coragem. Não ainda. Ele sabia que qualquer palavra mal colocada naquele momento poderia iniciar um terremoto. Mas ele precisava se preparar. Precisava entender o que tinha acontecido. Uma traição? Um erro? Um estupro? Ele não sabia o que era pior. Naquela noite ele dormiu de costas. Helena percebeu. "Tá tudo bem com você?" Ele respondeu que era cansaço do trabalho. Só isso. No fundo ele sabia. Aquela era a última noite em que ainda podia fingir. No dia seguinte, ele acordou mais cedo e começou a vasculhar o próprio passado. Pegou o álbum de fotos antigas do casal, buscou postagens antigas dela nas redes sociais, vasculhou comentários, curtidas, achou um nome recorrente, Rafael, um ex-namorado de infância. Aparecia em comentários antigos, mas nada muito revelador. Henrique decidiu seguir o instinto. Criou um perfil falso, adicionou Rafael. Em poucas horas o homem aceitou. Henrique foi vasculhar as fotos. Um calafrio percorreu o corpo quando encontrou uma foto de Rafael aos 15 anos. Mesma covinha no queixo, mesmo nariz largo e olhos puxados. Henrique voltou correndo para o quarto. Pegou os bebês nos braços. Comparou. Não era possível. Era ele. Desceu e ficou observando Helena na cozinha. Ela cantarolava distraída, cortando frutas. O coração de Henrique parecia martelar no peito. "Helena!" Ela virou. "Oi, amor." Ele a olhou fixamente. "A gente precisa conversar." Ela imediatamente percebeu o tom, o olhar, a tensão. "Claro. Aconteceu alguma coisa?" Henrique respirou fundo. "Fiz o exame de DNA." Helena congelou. Largou a faca sobre a bancada. "O quê?" "Nos gêmeos." O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Ela levou as mãos à boca, como se o ar tivesse sumido. Você fez o exame?" "Fiz." "Henrique, por quê?" "Porque eu não sou idiota." O tom dele não era de raiva, era de decepção. Helena gaguejou. Eles são seus filhos, Henrique." "Não, não são. Nenhum dos dois." Helena empalideceu. A respiração dela ficou pesada. Isso não é possível." "É. E você vai me explicar?" "Agora." Helena sentou. Demorou para começar a falar. Mas quando falou foi como se algo quebrasse por dentro. Eu não sei por onde começar." "Começa pela verdade." Ela chorava. "A gente estava mal. Você lembra? No fim daquele ano, você trabalhando até tarde. A gente quase não se falava.
Eu me sentia sozinha. Henrique ficou em pé, braços cruzados. E aí? Eu fui a um encontro de ex-alunos. Rafael estava lá, a gente conversou, eu bebi. Eu não queria que acontecesse, mas aconteceu, uma vez, só uma, eu juro. E o outro bebê? Perguntou Henrique com a voz embargada. Eu não sei. Eu tive uma recaída com o Marcos também. Você conheceu ele. Foi rápido. Eu estava me sentindo invisível. Henrique parecia sem pele. As palavras de Helena batiam direto na alma. 2 filhos, 2 traições. Nenhum arrependimento contado até ser descoberta. E você ia me deixar criar os filhos deles? Como se nada tivesse acontecido. Eu não sabia, eu juro. Eu achei que eram seus. Eu queria que fossem. Eu rezei para que fossem. Henrique sentou, com as mãos no rosto. Chorava, mas em silêncio. Nos dias que se seguiram, o casal ficou em guerra. Fria. Helena implorou perdão. Disse que ele era o único homem que ela amou de verdade. Mas Henrique já não sabia o que era real. Ele olhava para os meninos e sentia amor, mas também dor. Tanta dor que doía até respirar. Um dia, no berçário, ele observava Miguel dormindo. O menino se mexia como se sonhasse. Henrique se ajoelhou ao lado do berço. Eu não sou seu pai, mas eu te amo como se fosse. Helena ouviu da porta. Chorou em silêncio. Ela sabia que o amor de verdade talvez fosse mais forte que a genética. Mas o mundo lá fora não perdoa como um bebê perdoa. A notícia da paternidade negativa acabou vazando para a família. A mãe de Henrique cortou relações com Helena. O sogro ligou em prantos. Como você teve coragem, minha filha? Que é a pergunta mais cruel. Você vai registrar esses meninos no nome de quem? Henrique pediu um tempo. Saiu de casa. Levou roupas, um colchão inflável e foi morar por um tempo no apartamento do primo. Não conseguia mais dormir ao lado dela, mas também não conseguia ficar longe dos bebês. Visitava todos os dias, levava fraldas, brinquedos, passava horas olhando para eles e sofria. Na cabeça dele, o dilema era claro: perdoar e ser o pai que eles precisavam, ou seguir em frente e abandonar tudo que construiu. Cada opção parecia doer de um jeito diferente. Um mês depois, Henrique foi buscar os meninos para passar o dia com ele. Helena o esperava na porta. Trazia uma carta nas mãos. Antes de você ir, por favor, lê isso depois. Ele guardou a carta no bolso. Passou o dia com os meninos. Riu, chorou, fez carinho, trocou fralda. No fim da tarde, quando eles dormiram, ele sentou no sofá e abriu a carta. Era uma carta de Helena. Ela contava tudo. Detalhes, pensamentos, medos e a dor de ter mentido. Mas acima de tudo era uma carta de amor. Amor por ele. Amor pelos filhos. Amor por uma família que ela destruiu, mas ainda acreditava que poderia reconstruir. As últimas frases da carta foram: eu sei que você nunca vai esquecer, mas se um dia você decidir me perdoar, eu estarei aqui. E mesmo que não perdoe, obrigada por amar meus filhos. Eles precisam de você. E eu também. Henrique chorou. Pela 1000ª vez. Mas naquele choro havia outra coisa. Uma rachadura na raiva. Um lampejo de algo que ele achava que tinha perdido. Esperança. E ali, com os 2 meninos dormindo em silêncio, ele começou a se perguntar: e se o DNA não for o fim? E se a paternidade for uma escolha? As semanas seguintes foram como andar sobre cacos de vidro. Henrique vivia entre 2 mundos. Durante o dia, se dedicava aos meninos com toda a alma. Dava banho, embalava no colo, colocava música de ninar. Lucas adorava olhar para ele com aqueles olhos puxados e Miguel sorria sempre que ele fazia cócegas na barriga. À noite ele voltava para o apartamento do primo, onde tudo parecia vazio. A solidão era gelada. O silêncio gritava. A carta de Helena não saía da cabeça dele. Ele leu e releu tantas vezes que já sabia de cor. Às vezes chorava sozinho, outras vezes se pegava sorrindo ao lembrar de como era o toque dela. Mas a dor da traição era uma rachadura funda, que não se cura com uma carta. Henrique estava perdido entre 2 sentimentos: o amor que ainda existia e a mágoa que insistia em ficar. Certa manhã, ele foi até a casa buscar os meninos.
Helena abriu a porta com o cabelo preso, olheiras fundas e um sorriso tímido. Oi. Henrique respondeu com um aceno e olhou para os bebês. Estão prontos? Estão. Ela segurou o choro. Queria dizer tanta coisa, mas respeitava o tempo dele. Ao pegar Miguel no colo, Henrique parou por um instante. Você tem ido ao médico com eles? Helena assentiu. Sim, tudo certinho. Inclusive, tem algo que preciso te contar. Henrique olhou para ela com desconfiança. Tem mais coisa escondida? Não, é sobre o Lucas. O coração dele acelerou. O que tem? Helena respirou fundo. O pediatra detectou uma pequena deficiência auditiva. Nada grave, mas vai precisar de acompanhamento. Henrique engoliu seco. Já começou a tratar? Já, mas o plano não cobre tudo. Eu não ia te pedir, mas... Henrique interrompeu. Claro que vou ajudar. Ele é meu filho. Helena se emocionou. Obrigado. A frase parecia simples, mas tinha o peso do mundo. Henrique levou os meninos e no caminho pensou: filho, não é só quem faz, é quem fica quando a dor vem. À noite, ele voltou para a casa dos pais com os meninos e ao dar o jantar, percebeu como Lucas prestava atenção mesmo com dificuldade. Você é forte, pequeno. E eu tô aqui, tá bom? A avó assistia tudo da cozinha em silêncio. Alguns dias depois, Henrique recebeu uma mensagem de Helena. Posso te mandar algo? Ele respondeu que sim. Era um vídeo. Quando abriu, viu Lucas dando os primeiros passos, na direção de Henrique, em um porta-retrato na estante. O bebê caiu de bunda no chão, riu e apontou para a foto. Henrique chorou. Ele te reconhece, mesmo quando você não tá. Naquela noite, Henrique sonhou com os meninos correndo pelo quintal. No sonho, Helena estava sentada em uma cadeira, olhando com calma. Quando acordou, não soube se era saudade, amor ou desejo, mas sentiu algo novo, vontade de recomeçar. No domingo seguinte, Helena mandou outra mensagem. Quer almoçar aqui? Fiz sua lasanha preferida. Henrique hesitou, mas foi. Chegou às 13h. A casa tinha cheiro de alho e manjericão. Os meninos estavam no tapete, brincando com bloquinhos. Helena vestia uma roupa simples, mas linda aos olhos dele. O almoço foi calmo, as conversas superficiais, mas os olhares diziam mais do que as palavras. Depois do almoço, Henrique ficou no sofá com Miguel dormindo em seu colo. Helena trouxe um café. Ficaram em silêncio por alguns minutos, até que ela disse: Você ainda me ama? Ele suspirou. Eu não sei, mas também não consigo te esquecer. Ela segurou as lágrimas. Você não precisa decidir nada. Agora. Só queria ouvir isso. Henrique levantou. Posso te pedir uma coisa? Claro. Não me pressiona. Eu tô tentando. Por eles. E, talvez por nós. Helena assentiu. Eu espero. O tempo que for. Antes de ir embora, Henrique segurou a mão dela. Foi rápido, mas disse muito. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Henrique não dormia mais no apartamento do primo. Voltou a morar com os pais, mas passava mais tempo na casa de Helena. Ajudava com o banho, com as consultas, com a rotina. Helena respeitava o espaço dele, mas deixava a porta sempre aberta. Um sábado à noite, após colocar os meninos para dormir, Henrique ficou na sala. Helena apareceu com um cobertor e sentou ao lado dele. Colocou um filme. Um silêncio confortável se instalou. No meio do filme, ela adormeceu com a cabeça no ombro dele. Henrique não se mexeu. Apenas deixou. Fechou os olhos. Sentiu o cheiro do cabelo dela. E pela primeira vez em meses, não sentiu dor. Sentiu saudade do que eram e vontade do que poderiam ser. Na manhã seguinte, Helena acordou antes dele. Preparou o café, deixou a mesa posta. Quando ele apareceu, ela disse sorrindo: Bom dia. Henrique olhou ao redor. A casa estava silenciosa, os meninos ainda dormindo. Ele pegou a xícara, bebeu um gole e disse: Quero tentar. Helena travou. Tentar? Nós, a família, mas com uma condição. Ela assentiu ansiosa. Diga. A gente vai fazer terapia de casal. E eu quero registrar os meninos com o nome dos pais biológicos.
Não porque eu não os amo, mas porque a verdade precisa estar nos documentos e no coração. Helena chorou. Eu topo tudo, desde que você fique. Henrique respirou fundo. Ficar má eu fico, mas reconstruir vai ser uma jornada. Vamos juntos. E ali, naquela cozinha simples, com café e pão com manteiga, nasceu algo que o DNA não podia medir. A decisão de amar, de ficar, de ser pai. Não por obrigação, mas por escolha. E no fundo, a escolha mais corajosa que alguém pode fazer. Henrique voltou a morar com Helena 2 semanas depois da conversa na cozinha. Não foi uma mudança romântica. Não teve flores nem beijos apaixonados. Foi uma volta discreta, com uma mala nas mãos e uma esperança no peito. Helena deixou, a porta entreaberta como tinha prometido, e Henrique atravessou. A casa parecia a mesma, mas a energia era diferente. Agora havia cautela em cada gesto, silêncio em cada olhar. Eles estavam aprendendo a existir de novo. Mas havia uma diferença crucial. Ambos queriam, e isso era tudo. Começaram a frequentar a terapia de casal às quartas-feiras à noite. A primeira sessão foi tensa. O terapeuta, um homem de fala mansa, começou com uma pergunta simples. Por que vocês estão aqui? Henrique respondeu antes de Helena. Porque eu quero perdoar, mas ainda dói. Helena completou. E eu quero reconstruir, mesmo sabendo que quebrei tudo. Nas semanas seguintes, os dois se expuseram, choraram, falaram de culpas, frustrações, medos antigos. E pela primeira vez, disseram coisas que nunca tinham dito nem a si mesmos. A terapia não resolveu tudo, mas construiu algo raro. Espaço. Um lugar seguro onde ambos podiam ser reais sem serem julgados. E isso começou a refletir no dia a dia. Henrique começou a sorrir mais, a olhar para Helena com menos raiva e mais curiosidade. Ele passou a ver não só a mulher que mentiu, mas também a mulher que chorava sozinha no banho, que cuidava dos filhos com amor, que pedia perdão com os olhos todos os dias. Helena, por outro lado, reaprendeu a admirar Henrique. A forma como ele tratava os meninos, mesmo sabendo da verdade. O jeito como ele tentava, mesmo machucado. E isso fez nascer algo novo entre eles: respeito. Mas o mundo fora de casa não era tão gentil. Quando decidiram registrar os meninos com os nomes dos pais biológicos, o cartório virou um campo de batalha. Foram julgados, questionados, humilhados. A atendente olhou para Henrique com ar de desprezo. O senhor aceita isso mesmo? Vai deixar no papel que não é pai? Henrique olhou para os gêmeos no carrinho e respondeu firme. No papel não, mas na vida sou mais pai do que muito nome escrito aí. A notícia correu na família. Uma prima distante fez uma postagem nas redes sociais, insinuando que Henrique era corno e trouxa. Comentários começaram a surgir. Helena foi chamada de vários nomes. Amigos sumiram. Colegas de trabalho cochichavam quando ele passava. Mas Henrique se manteve firme, aprendeu a filtrar, aprendeu a proteger o que importava, os meninos e a verdade deles. Uma verdade construída no chão, não no sangue. Numa tarde de domingo, enquanto assistiam um desenho animado juntos, Miguel subiu no colo de Henrique e disse pela primeira vez, Papai. Henrique paralisou. Olhou para Helena. Ela estava com os olhos cheios d'água. Henrique sorriu. Oi, filho, Lucas repetiu. Papai. Os dois riram, como se aquela palavra tivesse vida própria. Era a primeira vez que ouviam. E não. Foi dita por obrigação. Foi dita por escolha. Como se os próprios bebês também tivessem decidido, Henrique escreveu naquele dia em um caderno que começou a usar como diário. Hoje fui chamado de pai por quem importa. Tudo o resto pode gritar. Mas aqui dentro, eu já ganhei. Meses se passaram. Os meninos cresceram, começaram a andar, a falar mais, a correr pela casa. Henrique reaprendeu a sorrir. Voltou a amar Helena com calma, sem pressa. Redescobriu o toque, o cheiro, a parceria. Reaprendeu a confiar, mas não esqueceu. E Helena sabia disso. Sabia que a cicatriz existia, mas também sabia que ele escolhia ficar, todos os dias. E essa escolha valia mais do que qualquer promessa. Certo dia,
Henrique recebeu uma ligação inesperada. Era Rafael, um dos pais biológicos, queria conversar. Henrique topou. Marcaram em uma padaria. Rafael chegou com um olhar inseguro. Obrigado por vir. Henrique assentiu. Fala. Rafael respirou fundo. Eu não sabia que era... Helena nunca me contou. Ela também não sabia. Eu sei, eu vi uma foto do Lucas por acaso. Ele é igual ao meu sobrinho. Eu soube na hora. Henrique ficou em silêncio. Rafael continuou. Eu não quero brigar. Só queria conhecer, saber se posso ajudar, contribuir, ser parte de algum jeito. Henrique pensou. Você não vai tirar ele de mim. Jamais. Ele é meu filho. E sempre será. Eu só quero fazer parte. Se ele quiser, se você deixar. Henrique olhou nos olhos do homem. Não viu ameaça. Viu medo e um pouco do que ele mesmo sentiu no começo. Vai com calma. Se for pelo bem dele, a gente vê. Voltando para casa, Henrique pensou na vida. Nada saiu como ele planejou. Mas tudo ganhou um sentido que nenhum roteiro de cinema teria coragem de escrever. Porque a vida real é isso. É errar, cair, amar errado, perdoar por amor e seguir, mesmo quando tudo diz que não vale a pena. Naquela noite, Henrique deitou com os meninos no peito. Sentiu o peso deles, o calor, o cheiro de talco e leite. Helena observava da porta. Você sabe que eles têm sorte de ter você, né? Henrique respondeu sem abrir os olhos. Eu também tenho sorte de ter eles. No fundo ele sabia. Pai não é quem assina. Pai é quem fica quando a verdade dói. E escolhe amar, mesmo quando tudo diz para ir embora. 3 anos se passaram. A casa estava cheia de vida. O corredor vivia bagunçado com brinquedos, desenhos nas paredes e risadas que começavam antes do amanhecer. Lucas e Miguel agora tinham 3 anos e estavam completamente diferentes um do outro, não apenas fisicamente, mas em temperamento. Lucas era calmo, curioso, falava pouco e observava muito. Miguel era inquieto, explosivo, abraçava todo mundo e falava pelos cotovelos. Mas se pareciam em uma coisa. Os dois chamavam Henrique de pai, com a segurança de quem nasceu com ele ao lado. Henrique tinha mudado. As olheiras ainda estavam lá, as preocupações também. Mas havia outra coisa no olhar dele agora. Um tipo de paz que vem só para quem atravessou o inferno e decidiu voltar com as mãos cheias de amor. Helena também mudou. Nunca mais tentou justificar nada. Apenas viveu cada dia como uma oportunidade de reparar. Ela se tornou uma mãe presente, dedicada, mas sem esquecer que foi um dia uma mulher que errou. E por isso mesmo passou a valorizar tudo mais ainda. O casamento deles não era perfeito. Tinha cicatrizes, mas era real e forte. Naquele sábado, a escola dos meninos organizou uma festa do Dia dos Pais. Henrique quase não foi. Tinha receio, medo dos olhares, das perguntas. Mas Lucas insistiu. Você tem que ver minha apresentação, papai. E Miguel completou. Tem dança e tudo. Henrique engoliu o medo e foi. O pátio estava cheio. Crianças correndo, pais conversando, mães com celulares prontos para gravar tudo. Henrique ficou em um canto, quieto. Quando o microfone anunciou a apresentação da turma dos gêmeos, ele se aproximou. A música começou. E lá estavam eles. 2 meninos de camisetas desenhadas à mão, no centro do palco. Eles cantavam, dançavam, e em certo momento, Miguel parou a música, pegou o microfone e gritou. Eu amo meu pai, que cuida da gente mesmo, sem a gente ter vindo dele. O pátio ficou em silêncio. Um dos professores tentou puxar Miguel de volta, mas Lucas completou. A gente nasceu de outras pessoas, mas nosso pai é ele, porque só ele ficou. Henrique tentou segurar o choro. Não conseguiu. Nenhum pai ali chorava como ele. Nenhum pai ali tinha sido escolhido por crianças que sabiam a verdade. Depois do evento, uma mãe se aproximou. Era aquela que antes o julgava. Ela segurou a mão dele. Você é um pai de verdade. Henrique apenas assentiu. Não precisava mais se defender. À noite, em casa, Henrique sentou com os meninos no colo. Helena os observava da cozinha. Ele respirou fundo e disse, Posso contar uma história para vocês? Sim, gritaram os dois.
Era uma vez 2 bebês que nasceram perdidos no mundo. Eles tinham mães diferentes, pais diferentes. Mas quando nasceram, apareceu um homem com o coração muito grande. Ele olhou para os 2 e pensou: não sei quem vocês são, mas vou amar vocês mesmo assim. E os 2 meninos escolheram esse homem como pai e viveram juntos para sempre. Lucas encostou a cabeça no peito dele. É nossa história, né? É. E a gente vai ficar junto para sempre? Henrique olhou para Helena, que chorava em silêncio. Até depois do sempre. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Henrique escreveu no diário pela última vez. Hoje eu aprendi que o amor não depende do sangue, depende da coragem. Amar quando tudo tá certo é fácil. Amar quando o mundo todo diz que não, isso é ser pai. Eu não fui escolhido por acaso. Fui escolhido porque fui o único que ficou de pé quando tudo desmoronou. E ali termina essa história. Não com um final feliz, mas com um final verdadeiro, onde a dor virou ponte, o erro virou semente e o amor virou escolha. Escolha de ficar. Escolha de amar. Escolha de ser pai, mesmo que o DNA diga não.